Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Para, mente agora, nesse minuto. Nossa Senhora. Ai, eu preciso parar. Pera aí, para que eu quero descer. Para que eu quero descer. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Graciela Lemes, professora na ciência do cérebro. Recuperei um cérebro afetado em um acidente, uma lesão cerebral. E hoje eu vou contar pra você como que eu descobri que eu não era meus pensamentos. Foi o seguinte, né? Foi no ano de 2016, meu pai tinha uma pousada, né? Na cidade. Morava na pousada uma senhora linda, simpática, gentil, maravilhosa, Cris. E nesse momento eu fazia pedagogia e a gente era amiga. Um dia ela falou pra mim, Gra, procura mindfulness nas escolas. E ela falou pra mim procurar na internet, né? Beleza. E aí eu vivi estudando à noite, na época eu era professora de inglês. Eu ensinava inglês, então eu estudava muito na internet e eu tava voltando ao meu inglês, porque eu já morei na Austrália e aprendi a falar inglês fluente lá, né? Morei lá quase 2 anos. E aí eu fui procurar na internet e eu encontrei uma escola. E aí eu fiquei muito seduzida pela Mindful Schools. E aí eu tava tentando conseguir o curso de graça, porque eu era madura, eu não tinha dinheiro pra nada, tudo faltava na minha vida naquela época. E aí eu sondei, conversei com os professores, falava inglês tudo errado, né? Porque já fazia 15 anos que eu tinha voltado da Austrália. E beleza, e aí eles me falaram um preço, que poderia fazer um descontinho e tal. Passou um mês, passou 2 meses, ia começar uma nova turma. Eu falei pra minha mãe, paga pra mim, minha mãe maravilhosa, como sempre, paga tudo pra mim, investe em mim, investiu em mim a vida toda. Maravilhosa, pessoa maravilhosa. Quem conhece sabe. O que aconteceu? Eu comecei a fazer o curso, sem ter a mínima ideia do que estava acontecendo. Comecei a fazer o curso, tal, e como eu era muito apegada aos meus pensamentos, né? Tipo, eu trabalhava, dava aula de inglês, mas aquele curso pra mim foi fantástico. Eu fiquei maravilhada, porque cada semana eu descobria uma coisa e eu me sentia encantada pelo curso, sabe? Só que na 4ª semana, eu sempre fazia caminhada na natureza, ainda faço, né? Porque aqui tem umas trilhas lindas. Na 4ª semana, quando a gente entrou na 4ª semana, eu fui fazer caminhada, voltei pra casa da minha mãe, porque eu morava com a minha filha, e eu sempre almocei na casa da minha mãe. E eu tava lá, e a minha cunhada, nessa ocasião, tava lá também, minha ex-cunhada, com meu sobrinho. E a minha filha precisava estudar para a prova e eu chamei a atenção do meu sobrinho. E como eu brigava muito com as pessoas brigavam muito comigo também. Então eu chamei a atenção do meu sobrinho, a mãe dele gritou, falou assim, porque ele chama Giovanni, Giovanni, sai daí agora! E no momento que eu fui reagir para brigar, veio uma dor no meu peito, assim, avassaladora. Eu não conseguia falar, eu só respirava e ria, eu queria responder, mas doía tanto que eu só respirava e ria, e eu lembro que eu tava lavando a louça, né, e eu ainda dei umas faladas, falei algumas coisas, beleza, terminei isso, subi pra casa e vim tomar banho, né, porque eu fazia curso, fazia as coisas, estudava em casa, estudava pra dar aula. E aí eu subi pra casa e entrei no banho. No momento que eu entrei no banho, os pensamentos começaram a pular na minha mente. Cara, foi a sensação mais incrível, mais maravilhosa da minha vida. E aí eu lembro que a água caía na minha cabeça e eu ria sozinha. Eu falava assim, meu Deus, eu vou ficar rica. Esse é o melhor sentimento do mundo. O que é isso? Gente, é muita loucura. O que tá acontecendo? Meu Deus. Como... E aí... O que acontece? Você fica muito maravilhada, cara, porque é um sentimento que você sente do tamanho do universo. Você fala, meu Deus, como que isso é possível? Como que isso é possível? E aí você começa a ver como que o ser humano sofre, como que a gente é apegado a tudo, porque a gente se apega aos nossos pensamentos, né? A gente é muito apegado, a gente quer que aconteça aquelas coisas e a gente fica apegado, o pensamento é muito apegado. E a gente não pode ser apegado desse jeito às coisas materiais, a gente tem que se tornar muito mais energia. E aí, cara,
Foi assim, a coisa mais alucinante do mundo. Eu fiquei rindo no banho. E aí, só que nesse momento que você descobre que você não é seus pensamentos, é muito maravilhoso. Só que é um sentimento muito cru, porque você ainda tem muitos sentimentos, você tem muitas ligações cruas dentro de você. As coisas que aconteceram no passado, que doeram muito, você carrega dentro do seu corpo. Então, cada vez que acontece alguma coisa, você sente no corpo o sentimento e fala, meu Deus. E aí você acaba mudando a maneira que você reage, porque antigamente você reagia, você brigava, ou você se sentia mal, ou não falava nada, mas você sentia no seu corpo aquele sentimento. E aí, no momento em que você começa a perceber isso, você vai permitindo que isso mova do sistema e saia do sistema. Então, cada vez mais você se torna mais capaz, porque você se vê livre dessas emoções de sobrevivência que estão acumuladas no seu corpo. Porque é isso que traz doença, né? Isso que acumula as coisas no nosso sistema. E o nosso pensamento o tempo todo quer controlar. Isso é uma das maiores insatisfações humanas. O pensamento quer controlar tudo. O pensamento quer tudo naquele momento. O pensamento te atrapalha a viver a vida. Ele gasta a sua energia. Por que você sente tanta preguiça de fazer tudo? Por que você não quer fazer as coisas que você tem que fazer? Porque o seu pensamento quer controlar. O seu pensamento está sempre na frente da sua vida. Está sempre atrapalhando você a viver, a ter a melhor experiência possível na sua vida. Então, com tanto pensamento, você não consegue viver a realidade da maneira como ela é. E sim da maneira que você viveu a sua vida toda. Então você tem uma visão distorcida da realidade. E vamos combinar. A mente é muito louca. Quando você começa a ver a sua mente, você fala, meu, que coisa mais insana do mundo. É surreal. A mente, ela mente pra gente literalmente. Só que os nossos pensamentos, eles servem para resolver problemas, para problematizar, para ter soluções, para ter criatividade. E o nosso foco não está destinado para isso. O nosso foco está destinado para controlar a nossa experiência de vida, ou a maneira que a vida deve ser. A gente tem que controlar a maneira que a gente deve agir, mas a gente não controla porque o nosso corpo já memorizou tudo e ele já faz tudo no automático. Então é por isso que é tão difícil muitas vezes lidar com os nossos filhos, lidar com as pessoas na nossa vida, porque a gente tem que brigar com as pessoas para conseguir as coisas que a gente quer. E não é brigando que a gente consegue fazer o ser humano progredir. É o pensamento o tempo todo. Ele fica assim, ó, e se eu casar eu vou ser feliz? Ah, e se eu arrumar um namorado, eu vou ser feliz. Ah, se eu viajar, eu vou ser feliz. Ah, não, se eu comprar um carro, eu vou ser feliz. É um constante em si, e si, e si, e si. E o seu pensamento te tira de um único momento em que a liberdade é possível, que é o momento presente. Então, quando a gente passa a ver os nossos pensamentos, a gente tem liberdade de escolha se a gente quer acreditar neles ou não. Se a gente quer ir na onda do pensamento ou não. Se aquele pensamento nos faz bem ou se ele nos faz mal. E isso que é o segredo para viver bem. Porque quando você aprende a se regular, você aprende a prestar atenção mais em tudo que acontece na sua vida. Você começa a realmente viver inteiramente cada momento. Você tem atenção, você tem concentração. Quando eu descobri que eu não era meus pensamentos, eu desenvolvi meu potencial. Tudo bem que eu sempre fui louca, mas eu era totalmente fora da casinha. Hoje eu já consigo me impor, eu consigo falar, eu consigo me posicionar. Eu consigo gravar vídeos, eu consigo ser quem eu nasci para ser, para brilhar. Para brilhar, porque todos nós merecemos brilhar na nossa vida. E eu tô brilhante, eu estou assim, emanando amor e energia só boas. E é isso que vai retornar para mim, e é isso que cada um de nós deveríamos fazer. Porque a gente merece ter o melhor dessa vida maravilhosa, desse céu azul maravilhoso, que todo dia o mundo nos presenteia com esse sol maravilhoso. E o que acontece? Que você acredita nos seus pensamentos, você só reclama. O seu corpo se habituou a reclamar, né? Justificar, querer viver em um outro lugar que não é aqui. E aí você sente essa solidão infinita, porque o seu pensamento está em todos os lugares. Está querendo todas as coisas. Menos viver o momento presente, menos se conhecer, menos aprender com você mesmo.
E isso que é o mais empoderador na vida, aprender com as experiências. A gente não precisa brigar, a gente não precisa lutar, a gente não precisa batalhar para conseguir as coisas que a gente quer. A gente pode ter bondade, a gente pode ter alegria, a gente pode ter felicidade e a gente pode ter o nosso potencial. Porque quando a gente descobre que a gente é um ser divino, que a gente é um ser infinito, tudo vem até nós, o universo traz tudo até nós. Mas enquanto a gente fica pegado em querer controlar a vida, o universo nos surpreende, porque nada, absolutamente nada, sai de acordo com os nossos pensamentos. Absolutamente nada. Então, você tem que saber que o universo, ele vai te surpreender na maneira como as coisas acontecem. E quando isso acontece, quando isso começa a acontecer, ele só te surpreende com coisas maravilhosas. Então, você vive inspirado, você vive motivado a viver. Por quê? Normalmente as pessoas não são motivadas a viver porque tá jorrando no sistema nervoso esses hormônios de sobrevivência, que é o estresse, a tristeza, a insatisfação, a impaciência. O pensamento, por mais que você julgue, o pensamento de todo mundo é acelerado, ninguém para. E quando você começa a ver os seus pensamentos, você fala, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, para a mente agora, nesse minuto. Nossa senhora, ai, eu preciso parar. Peraí, para que eu quero descer, para que eu quero descer. é a coisa mais alucinante do mundo descobrir que não é seus pensamentos. Imagina, tudo que você imagina na sua vida, se descobre de um dia para o outro que não é nada daquilo que você imaginava. Cara, foi o momento mais importante da minha vida, um momento crucial para conseguir tudo que eu já consegui até hoje. Eu superei, na verdade me curei, né, de todos os meus sentimentos, de uma lesão no cérebro, me curei da minha bronquite e tô aí. Agora basta você buscar a sua cura. Cada um tem uma escolha na vida. Escolha ser feliz.